Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 28 de fevereiro de 2013. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos desta 7ª reunião da primeira sessão ordinária. Antes de iniciar o nosso expediente, nós temos a sessão de 1 hora de tempo para que possa ser apresentado aqui os trabalhos da Agenda 21. E eu gostaria de convidar o vereador que fez a solicitação, o vereador Ricardo Figueira, para que ele possa fazer as apresentações dos trabalhos de implantação da Agenda 21 aos vereadores. Boa noite a todos e a todas, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Gostaria de agradecer o entendimento dessa casa em conceder essa 1 hora dentro da nossa sessão para tratar de um assunto tão importante e que sempre a gente tem como um instrumento verdadeiro de pessoas que trabalham abnegadamente, com muito esforço e de forma colaborativa. São as pessoas que formam a Agenda 21 na nossa cidade. E, com isso, senhor presidente, gostaria de convidar algumas pessoas para vir compor a mesa dessa casa. E vou pedir também ao vereador Wellington Moreira para trazer as pessoas que a gente vem convidar aqui na mesa. Bom, a primeira pessoa que eu gostaria de convidar é o senhor João Mendes. Ele é o coordenador atual, hoje, geral da Agenda 21 de Nova Friburgo. A segunda pessoa, eu gostaria de convidar a senhora Patrícia Clans, consultora do Comperge Petrobras. A terceira pessoa, a senhora Carla Matos, coordenadora das Agendas 21 do Estado do Rio de Janeiro. A quarta pessoa compondo a mesa seria a senhora Janete Abraão, da EAMERG. Bom, senhores, composta a mesa dos trabalhos inicianos, vamos apresentar os trabalhos que a Agenda 21 tem para a nossa cidade e o que já vem apresentando durante os anos passados e o que vai vir agora para 2013. Então, eu gostaria de convidar o senhor João Mendes a usar a palavra. Se quiser usar o plenário também, João, fica à sua disposição. Estou confortável aqui, eu já me sinto em casa, aqui sempre fomos muito bem recebidos nessa casa. Okay. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí ao presidente Márcio Damasio por nos receber aqui no Legislativo de Nova Friburgo. Agradecer ao Ricardo Figueira o convite. E, cumprimentando o presidente da casa, eu quero deixar cumprimentado aqui todos os vereadores de Nova Friburgo.
A Câmara Municipal de Nova Friburgo sempre recebeu, com muito carinho, com muito entusiasmo, a Agenda 21. Tanto que nós temos aqui vereadores que participaram ativamente desse processo, né? O caso do Marcelo Verli, que esteve sempre com a gente na Agenda 21, sempre lutou. A única mulher dessa casa, a Vanderleia, que era uma ativista da Agenda 21, muito importante, participou de todos os processos conosco, né? O Ricardo Figueira sempre nos deu apoio, mesmo antes de ser vereador, sempre esteve preocupado com a sustentabilidade de Nova Friburgo. E a Agenda 21 é um processo democrático, participativo. Começou em Nova Friburgo em 2003, como Câmara Técnica no Conselho Municipal do Meio Ambiente, e, através de um recurso do Fundo Nacional do Meio Ambiente, nós iniciamos um trabalho de construção da Agenda 21 de Nova Friburgo. Se iniciou em 2004 e, em 2008, nessa mesma casa, foi apresentado o documento, esse documento aqui, que era o resultado do trabalho de mais de 500 voluntários em Nova Friburgo, indo a todos os cantos, fazendo esse diagnóstico do município de Nova Friburgo, das suas necessidades, né, daquilo que a gente precisava melhorar. E esse documento, em 2008, foi entregue a Nova Friburgo, com muito orgulho para todos nós. Um ano antes, em 2007, começou um processo de Agenda 21, promovido pela Petrobras, que depois a nossa representante aqui do Compete Petrobras vai falar a respeito. E, novamente, nós fomos convidados a um novo desafio, né, a fazer um novo trabalho, de Agenda 21, voltado para esse grande empreendimento que estava sendo planejado construir aqui a 80 quilômetros da gente, em Itaboraí, que é o Comperj, o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro. Ele trazia grandes preocupações e grandes oportunidades de desenvolvimento econômico da região. Então, nós arregaçamos a manga e fomos novamente em campo, fomos trabalhar com esse olhar dos setores da sociedade, trabalhando junto com o primeiro setor, que é o poder público, o segundo setor, que é o empresariado, o terceiro setor, das ONGs e organizações sociais, e o quarto setor, que são as comunidades e a população de um modo geral. Esse documento gerado desse trabalho foi entregue em 2011 e ele resultou num PLDS, Plano Local de Desenvolvimento Sustentável. Com tudo isso, a Agenda 21 presenteou para o município de Nova Friburgo um raio-x da sua cidade, né? Um administrador público inteligente que quer fazer as políticas públicas necessárias ao município, ele tem, nesse documento, todas as informações, inclusive todas as demandas, inclusive propostas de projeto, com índice de prioridades, prioridade maior, prioridade média. É um instrumento para a gestão pública bastante importante e que eu sei que já foi utilizado muitas vezes, né? E é vamos dizer assim, a nossa carta para o desenvolvimento sustentável de Nova Friburgo. Hoje, a Agenda 21 se sente bastante gratificada. Nós tivemos, na semana passada, a posse do presidente da Agenda 21, conforme
manda a lei da Agenda 21, né, do nosso prefeito Rogério Cabral, com o compromisso de apoiar as iniciativas da Agenda 21, voltadas para o desenvolvimento sustentável de Nova Friburgo. Hoje, nós estamos sendo brindados por esse momento importante que o Legislativo de Friburgo nos permite, onde nós esperamos, com a nossa chegada aqui, nos integrarmos ao Legislativo, né? Estamos abertos para ajudar naquilo que for possível e esperamos que essa casa, que sempre nos recebeu com muito carinho, né, com muito denodo, possa continuar de portas abertas para receber sempre a Agenda 21 e que nós possamos trabalhar de mãos dadas daqui para frente. Então, eu agradeço muito, agradeço a presença dos membros da Agenda 21, que são heróis nessa cidade, que trabalharam voluntariamente, com bastante empenho, e a toda a população que nos brinda com a sua presença. Muito obrigado. Bom, a gente que agradece também a presença do João Mendes e o trabalho que ele desenvolve, tanto no IES Brasil, na Agenda 21 e outras entidades que a gente sabe que ele está sempre fazendo a sua representação. Bom, gostaria de convidar para fazer o uso da palavra a senhora Patrícia Kranz, consultora do Comperj Petrobras. Gostaria de fazer? Eu vou lá, Patrícia. Boa tarde a todos. Muito obrigada. É um prazer enorme estar falando aqui na verdadeira Casa do Povo de Nova Friburgo, porque isso aqui é a Câmara dos Vereadores, não é? Então, para a Agenda 21, para uma pessoa que trabalha com o processo de Agenda 21 há muitos anos, como é o meu caso, sempre que há uma oportunidade de estar trabalhando junto com os vereadores, é uma coisa que, pessoalmente, eu valorizo muito por entender que é o esteio da democracia, não é? A garantia dos processos democráticos, não é? É a gente ter uma Câmara de Vereadores forte e atuante, né? Ter um legislativo forte e atuante. E aqui em Nova Friburgo, como o Mendes falou, o legislativo sempre participou da Agenda 21, tanto na sua primeira versão quanto na digamos, segunda versão, que, na verdade, incorporou quase que integralmente a primeira versão. Foi tudo levado em consideração. Então, esse documento, eu não consigo, né, é tão pesadão, não consigo nem ficar aqui levantando, mas é um documento que incorpora todas as considerações feitas naquele outro, e é lógico, porque foi feito pelas mesmas pessoas, as lideranças e as pessoas que participam da vida do município e entendem que o futuro de Nova Friburgo deve ser pautado por um modelo de desenvolvimento contemporâneo, que é um modelo de desenvolvimento que não pensa apenas em crescimento econômico, mas pensa na sustentabilidade, pensa num futuro a longo prazo. Então, incorpora de forma bastante equilibrada as questões ambientais, sociais, econômicas, culturais, não entendendo que desenvolvimento seja apenas o crescimento econômico. Eu brinco sempre dizendo que eu cresci até mais ou menos uns 12 anos de idade. E aí depois, desde então, eu estou do mesmo tamanho, daqui a pouquinho eu vou começar até a diminuir, né, encolher. Mas eu não parei de me desenvolver. Hoje em dia, graças a Deus, a minha cabeça não é a que eu tinha com 12 anos de idade, 13 anos de idade, muito pelo contrário, não é? E assim é a ideia do desenvolvimento e da sustentabilidade. A gente não pensa apenas no crescer pelo crescer,
mas no desenvolvimento. E a ideia de ter uma Agenda 21 e o carinho que a gente pede que os senhores vereadores e a senhora vereadora tenham com esse documento é que nele são 23 temas separados em 5 grandes capítulos. Um trata de infraestrutura, o outro trata de meio ambiente, o outro trata de desenvolvimento social, o outro de desenvolvimento econômico e um outro de gestão. E nessas 5 ordens, temos 23 temas que tratam basicamente de tudo. Então, não é um documento de meio ambiente, é um documento que fala de habitação, ele fala de saúde, ele fala de educação, de recursos hídricos, de comunicação, ele vai falar de vários temas. Nele, vocês encontram todos os dados e indicadores disponíveis, os mais recentes, sobre o município de vocês, que estão aqui no texto, junto com o que foi dito pelas pessoas. Então, sempre que tiver um texto em itálico, o que está em itálico é o que foi consensado num longo processo, ao longo de uma série de reuniões, onde, primeiro, só as pessoas do primeiro setor separada, as do segundo, as ONGs, cada um separadamente discutiu cada um desses temas e chegou a um acordo. Depois, esses 4 setores, que representam interesses diferentes da sociedade, se juntaram e também chegaram a um consenso. Quando não havia consenso, não vinha para o documento. Então, o que está aqui no documento é aquilo que a gente pode afirmar com bastante tranquilidade, que praticamente todo mundo em Nova Friburgo está de acordo. Quem quiser conferir, temos um site, www.agenda21comperj.com.br, onde todo o histórico está documentado. E esse documento, quem quiser, eu acho que cada vereador deveria ter o seu. Não sendo possível, porque acho que aqui Friburgo é uma cidade grande, muito interessada, acho que esgotou. Posso ver se, junto à empresa, conseguem, se não, está disponível, é só baixar em PDF, está no site. Vocês podem baixar a qualquer momento. O site também está à disposição de vocês para divulgarem as iniciativas que vocês venham a ter, né? Chamando de vocês, não, vereadores, senhores vereadores, que os senhores e a senhora venham a ter, eu fico... Não pode, não, eu fico um pouco à vontade demais. Que os senhores e a senhora possam ter e que acham que tem a ver com o desenvolvimento sustentável de Nova Friburgo e que gostariam de divulgar, o site está inteiramente disponível, tem uma página que é só de Nova Friburgo. E não é para divulgar apenas as ações do fórum. E o fórum não acabou. Esse grupo que discute o município de Nova Friburgo, ele continua atuante e se reunindo. E esperamos que tenha um representante ou uma representante desta casa junto a este grupo, que é onde os interesses diversos aqui desse município podem sentar e discutir. Então, há uma iniciativa de um projeto de lei. O vereador pode levar esse projeto de lei para ser debatido pelo fórum antes de trazer ao plenário da Câmara. Por quê? Porque lá ele pode escutar a sociedade através das suas lideranças e aperfeiçoar a sua ideia. E aí, quando trouxer para esta casa, traz uma ideia que diz, olha, essa ideia foi discutida, a minha ideia inicial era assim, ouvi o fórum, modifiquei, essa ideia foi discutida com o Fórum da Agenda 21. É uma ideia que chega a essa casa com um novo peso e através de um processo de consulta de lideranças que são amplamente reconhecidas e legitimadas por um processo já de discussão bastante maduro. Então, eu gostaria de não me alongar muito, mas deixar com os senhores e com a senhora esta mensagem. A Agenda 21 é um documento assinado há 20 anos, é um documento internacional, ele é aceito no mundo inteiro. Mais de 10, 15 mil cidades no mundo inteiro fizeram esse processo. A agenda pretende ser um guarda-chuva, uma linha, um guia que oriente tudo que venha a ser discutido no município, todas as propostas, as leis,
os projetos, os planos, as políticas, que tudo possa ser unificado dentro da ideia da sustentabilidade. Essa lei, ela promove a sustentabilidade ou, de repente, até abre uma brecha para a gente ter uma coisa que seja uma solução de curto prazo e que não veja um futuro com justiça social para todos? De que forma ela pode ser uma lei melhor em termos de futuro, de justiça social, de democracia? Então, essa é que é a ideia de se trabalhar uma Agenda 21, promover o que for melhor para o maior número de pessoas pelo mais longo período de tempo possível. Então, contamos, já sentimos, né, com esse convite para estarmos aqui hoje, que há uma disponibilidade, uma abertura dos senhores para trabalhar dentro desta filosofia, que é a mais contemporânea, não é, para trabalhar o futuro de Nova Friburgo, que é um município que merece e precisa um modelo de desenvolvimento que preserve as suas maravilhosas riquezas naturais, que proteja, porque merece muita proteção, haja visto a tragédia, né, que ocorreu aqui, e que seu povo possa ter essa justiça social e que o desenvolvimento econômico de vocês também sempre foram uma cidade muito importante, um polo aqui na região, também continue da melhor forma possível para o maior número de pessoas. Então, sugiro que cada um abaixe a agenda, leia os capítulos que forem do seu interesse, né, que são mais afeitos à legislatura que cada um pretende ter nessa casa, e tenham sempre o Fórum da Agenda 21 de Nova Friburgo como um espaço aberto para acolher o debate de ideias para o futuro desse município. Eu tenho certeza que sempre todos serão muito bem recebidos lá, não só os vereadores, como todas as pessoas que estão aqui presentes. Obrigada a todos e uma boa tarde. Dando continuidade, eu gostaria de convidar a senhora Carla Matos, coordenadora das Agendas 21 do Estado do Rio de Janeiro, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Eu cumprimento aqui toda a sociedade de Nova Friburgo, né, meus amigos de longa data, né, a Alda, né, o Paulo, que está aqui fotografando, né, o Mendes. Cumprimento também, em nome do presidente da Câmara, muito obrigada pelo convite, a gente está muito agradecido de estar aqui. E como a Patrícia e o João, é uma emoção, de fato, estarmos aqui na Câmara falando de Agenda 21, num processo que a gente começou em 2004, 2003, mais ou menos, né? E termos agora esse momento, né, que é um momento com os representantes do povo, né, com o legislativo, aqui com os senhores e senhora, né, que estão aqui alguns, né, recém-empossados, e que, em número, vocês são 21, né? Então, isso é um coroamento da nossa Agenda 21. Eu achei isso fantástico, né? Bom, no Estado do Rio de Janeiro, atualmente, eu coordeno o Núcleo Especial da Agenda 21 no INEA, Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, né? E que essa história de termos, dentro de uma política estadual, né, o apoio e fomento para Agendas 21, ela também, para essa conquista chegar, que é uma conquista nossa, né, da sociedade, de vocês também, teve todo um processo que começou lá onde a Patrícia falou, há 20 anos atrás, né, e que, no Brasil, no nível nacional, o Programa Nacional da Agenda 21, criado em 2003, passou a fomentar e dar apoios às localidades, aos municípios, para estabelecerem locais, ou seja,
espaços em municípios aonde a democracia participativa poderia ter lugar, poderia acontecer, poderia se exercitar para se ter dentro do município programas, projetos e políticas voltados para um olhar de futuro que seja para toda a população, seus filhos e netos, ou seja, para a sustentabilidade do município. Então, Nova Friburgo, na verdade, abraçou esse desafio, né, com coragem, com pessoas guerreiras, né, como aqui a doutora Alda, como o Fernando Cavalcante, como o João, como o Paulo, como todo o fórum da Agenda 21 local, né, o Jorge ali também sentado, enfim, pessoas que abraçaram esse desafio, né, não só por coragem, mas também por amor e por dedicação e por vontade de trabalhar pelo desenvolvimento do município, e não só num olhar imediatista, né? Um olhar, sim, de futuro. Isso faz com que a Agenda 21 trouxesse para esse grupo, para o Fórum da Agenda 21 local, um formato, uma metodologia, né? Um instrumento de se planejar. Queria-se planejar de forma correta, de forma com curto, médio e longos, ações de curto, médio e longo prazos, né, para se atingir um momento em que ações e projetos estivessem cuidando tanto do meio ambiente, quanto da justiça social e quanto do desenvolvimento econômico, tão fundamental para uma cidade como essa de médio porte. Hoje, no Rio de Janeiro, são cerca de 33 municípios que estabelecem processos ativos de Agenda 21 local. Nós temos alguns mais ativos, outros menos ativos, mas não é porque eu estou em Nova Friburgo, não. Eu tenho como dados, eu tenho coisas concretas que dizem que o processo da Agenda 21 de Nova Friburgo é o mais sólido do Estado e é um dos mais sólidos do Brasil. Tanto que toda essa equipe, toda essa gama de pessoas, tanto da sociedade quanto do poder público, nos seus diversos poderes, legislativo, judiciário e executivo, lutaram, realmente vestiram a camisa para se estar nesse lugar. Então, como não queremos, de fato, que seja somente um papel, colocar para ação o que está escrito no papel, o que está escrito no plano, é um grande desafio. Várias ações já estão acontecendo, algumas precisam sair do papel. Por isso, o Estado do Rio de Janeiro ele entendeu como muito importante abraçar a Agenda 21 e estabelecer dentro da Secretaria do Ambiente um local, um departamento em que esse apoio pudesse ser dado, né, com mais eficácia, né? Criou-se uma superintendência na Secretaria de Estado do Ambiente em 2007. Logo se entendeu que, devido ao território do Rio de Janeiro ser dividido em bacias, um olhar regional para o trabalho da Agenda 21 seria muito interessante. Até mesmo porque Friburgo, por si, ele precisa também de um vizinho que esteja trabalhando pela sustentabilidade, um município vizinho, e o outro. Ou seja, o desenvolvimento regional é o olhar que se quer além dos muros do município, para que o município também consiga crescer de uma forma sem ser ameaçado pelo município que está despencando do lado, trazer coisas, permitir com que se entre questões ou pessoas ou coisas não queridas, né? Então, não sei se você me entendeu muito bem, mas o que eu quero dizer é que, se o vizinho não está bem, você pode ficar mal também. Então, um trabalho regional ele é muito importante. O trabalho regional, que a Agenda 21 comperge, ou seja, dos municípios da área de entorno
do complexo petroquímico, que a Patrícia muito bem falou e executa com propriedade o trabalho. Ele é fundamental porque a visão regional Comperj é fundamental para que não se tenha impactos tão negativos de tamanho complexo. A mesmo olhar também o Estado fez quando se trabalha agora um olhar nas bacias, as 10 bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. E lá, no Núcleo Especial da Agenda 21, no Departamento de Gestão do Território, das Águas e do Território, no INEA, também a gente entende que a lógica das bacias ela tem um ganha para as Agendas 21, porque as bacias contêm também os comitês. Os comitês são constituídos por lei e têm um orçamento. Esse orçamento precisa investir em ações e projetos que, de fato, façam diferença, tanto para os municípios como para a região como um todo. Então, essa interlocução dos projetos da Agenda 21 para dentro do recurso que se tem dos comitês de bacia é um casamento muito importante. A gente tem aqui o João, agora, como vice-presidente do comitê de bacia aqui dessa região, que vai fazer e já está fazendo esse casamento, essa ponte, né, João? Com muita propriedade. E, por fim, outras ferramentas de apoio do Estado para as Agendas 21 locais, tanto em revisão de planos diretores. Acabei de chegar agora de Paraíba do Sul, que lançou ontem a sua revisão, que há décadas que eles não revisam seu plano, então é muito diferente as realidades dos municípios, mas ele lançou a revisão do plano diretor com criação do Fórum da Agenda 21. Então, isso foi muito bacana, importante, porque eles viram a importância do processo participativo nessa revisão. Uma penúltima ferramenta que o Estado também está proporcionando para as Agendas 21 locais é o fortalecimento do primeiro setor, ou seja, do poder público, por meio de uma ferramenta muito interessante de responsabilidade socioambiental chamada Agenda Ambiental na Administração Pública, que na verdade, trabalhar elementos, programas e projetos para dentro da administração pública, de forma a dar visibilidade às intenções, às políticas locais pró-sustentabilidade, ou seja, você trabalhar a gestão adequada dos resíduos gerados na administração pública, você trabalhar compras públicas mais sustentáveis, deixar de usar papel clorado, começar a usar papel reciclado, deixar de comprar detergente não biodegradável para a detergente biodegradável. E ferramentas para que a Lei 8666 não invada de vez as compras públicas, e sim as compras públicas sejam apoiadas por indicadores que possam fazer com que as compras sejam mais verdes, mais sustentáveis. Então, essa é uma ferramenta que o programa do Rio de Janeiro, da Agenda 21, pode estar dando para o primeiro setor. E, por último, pessoal, a Alda também esteve presente na terça-feira no Seminário de Políticas e Programas de Apoio à Gestão Municipal, que houve no Rio de Janeiro, para secretários e prefeitos de todo o Estado do Rio de Janeiro. A Alda muito bem nos representou aqui Nova Friburgo. E, nesse seminário, foram apresentados todos os programas e projetos da Secretaria e do INEA para apoio aos municípios, seja de forma operacional e técnica, seja de forma de investimentos, ou seja, de recursos financeiros para municípios. Um deles, que é o ICMS Verde, alguns de vocês já devem ter conhecimento, existe hoje uma forma do município ganhar recurso
pelo fato de estar criando mais unidades de conservação, pelo fato de organizar a sua coleta seletiva, pelo fato de ter um programa de saneamento bem estruturado. O primeiro da lista ganhou cerca de, não sei decor, mas R$600 mil, uma coisa assim, com esse ICMS verde. Então, quer dizer, Friburgo não está mal na foto, mas também gostaria de levantar um pouquinho lá no ranking. Eu acho que está por volta do 20º. Então, de que forma fazer isso? Aqui, essa Câmara, ela tem um papel muito importante, ou seja, legislar, criar decretos e leis, ajudando de fato, a criar essas áreas verdes, criar leis e decretos que, de fato, façam com que o Estado veja que Friburgo está fazendo o dever de casa, os indicadores do ICMS verde apontem para a subida no ranking de Nova Friburgo e haja mais recursos deste instrumento. Bom, pessoal, eu falei já demais, agora eu acredito que a gente possa continuar estabelecendo um relacionamento muito, muito saudável, né, entre o Estado entre a Agenda 21 do Estado e a Agenda 21 local aqui de Nova Friburgo. Estou muito agradecida por estar aqui e passo a palavra para a minha colega Janete. Obrigada. Bom, como a colega já passou a palavra, eu gostaria de convidar, então, a senhora Janete Abraão, da Emerge, fazer uso da palavra. Boa noite. Obrigada. Queria parabenizar essa casa e o município de Nova Friburgo, em nome do excelentíssimo senhor vereador Márcio Damasio, cumprimentar os demais vereadores e a vereadora, pela iniciativa de trazer para a Casa do Legislativo a discussão da Agenda 21, e assim como outras pautas que são absolutamente necessárias do Legislativo incorporar nas suas discussões, essa, eu diria que traz uma característica específica, que é a questão da sustentabilidade. Então, numa primeira reflexão, mensagem parabéns à Câmara e ao Fórum, evidentemente, por essa aproximação da discussão da sustentabilidade na Casa das Leis, na casa que rege o funcionamento do território municipal. Queria também, em nome do nosso presidente, Vicente Guedes, parabenizar e mandar um abraço aqui a todos os vereadores. A Associação Estadual de Municípios é uma associação que trabalha exatamente no fortalecimento das gestões locais e entende os municípios como o locus onde as políticas públicas viram realidade, viram ação. E a associação vem, então, dedicando esforços no fortalecimento do municipalismo no Estado do Rio e do fortalecimento das gestões municipais. Deixo aqui, então, o abraço do nosso presidente. Falar, por último, tem uma coisa boa e uma negativa, né? Tem uma vantagem que a gente já ouviu tudo que os demais falaram, mas também fica bastante sem assunto, porque as minhas colegas especialistas em Agenda 21 já abordaram vários aspectos que eu vou tentar não repeti-los. No entanto, por esse também motivo, eu pensei assim, então, o que elas ainda não falaram? E eu acho que talvez seja essa minha provocação para os senhores e senhora. Na verdade, assim, existem diferentes instrumentos de planejamento, todos incididos sobre o mesmo território. Existe o plano diretor, o plano municipal de saneamento, o plano de resíduos sólidos, enfim, daqui a pouco vai ter o plano municipal da Mata Atlântica. Tem uma série de instrumentos de planejamento, todos incididos no mesmo território, todos dialogando com as mesmas realidades e, no entanto, cada um
isolado dentro das suas áreas específicas de atuação ou foco. A Agenda 21, me parece, isso realmente é uma análise, talvez uma suposição, uma provocação para a nossa reflexão, mas me parece que tem uma vantagem em relação a outros instrumentos de planejamento, que é o fato de não ser temática. Como a Patrícia bem mencionou, ela aborda uma série, ela aborda todas as dimensões da administração pública e vamos dizer, dos conflitos que um território vivencia. Então, eu considero que a Agenda 21 tem uma potencialidade de ser um instrumento de planejamento que integre os demais. E, talvez, nesse sentido, exija um trabalho do Legislativo de forma especial. É necessário, assim como nós, lá na Emerge, eu coordeno a área de meio ambiente da associação, mas o nosso foco vem sendo os gestores públicos. Então, a gente trabalha muito diretamente com os secretários municipais, com os prefeitos, mas o Legislativo tem um papel essencial nesse diálogo, que é a integração das políticas públicas e como que elas se transformam em realidade. Então, eu acho que a agenda, resgatando a ideia inicial, a agenda pode ser esse instrumento de integração dos diferentes planos, dos diferentes olhares sobre o município. Então, é necessário, talvez, senhores e senhora, essa casa pensar legislações que concorram para essa finalidade. Ou seja, como que a gente transforma aquele conjunto de ações em fatos viáveis, em políticas viáveis para que o Executivo as execute, né? Então, um dos papéis, eu acho que é assim, olhar para a agenda como um instrumento integrador de diferentes outros instrumentos de planejamento. E um outro desafio que eu acho que essa casa também deve incorporar, e por essa iniciativa de hoje eu já fico feliz, que eu já estou vendo que ela já está preocupada com essa temática, é como que isso vira realidade. A gente tem já, então, um arcabouço enorme de planos, de instrumentos disponíveis para o legislador e para o executivo. No entanto, como é que eles viram realidade? E aí tem, sim, um papel do legislativo de criar instrumentos legais que dê permissão, autorizem o executivo a tornar essas ações reais e, de fato, práticas e políticas públicas que beneficiem a sociedade. Então, eu acho que existem assim diferentes mecanismos, a Carla citou alguns deles, mas que merecem um tratamento dessa casa mais aprofundado. Então, talvez, por exemplo, não sei como é que vocês são estruturados em comissões, mas talvez criar uma comissão, ou dentro da Comissão de Meio Ambiente, criar um grupo de trabalho especificamente dedicado à análise da Agenda 21, no sentido de buscar criar leis ou instrumentos legais que possam viabilizar essas ações e que dialoguem com outros instrumentos. E aí, assim, existe já aqui, a Viviane, eu acabei de saber que é a presidente do comitê, né? O João é o vice, se me corrijam, por favor, mas, na verdade, assim, existem diferentes instrumentos de financiamento que merecem, que necessitam de legislação para que possam vir a ser utilizados, né? Mas existem recursos hoje disponíveis, tanto no Comitê de Bacia, tanto através do ICMS ecológico, como a Carla falou. O ICMS ecológico é uma ferramenta que pode promover a implementação de várias ações, mas, para isso, ele tem que estar autorizado, tem que ter uma normativa para que ele possa ser utilizado, o executor possa fazer uso desse recurso de uma forma tranquila, dentro das premissas da democracia onde nós estamos. Então, assim, eu acho que acho que essa casa tem
como eu venho trabalhando com o Executivo, a necessidade de integrar a agenda em todas as secretarias. Então, no Executivo, a gente vem propondo a criação de um grupo intersetorial, ou seja, um grupo que reúna, congregue, né, diferentes secretarias para a discussão da Agenda 21. Nesta casa, eu acho que poderia ser uma tarefa da comissão ou de meio ambiente ou, eventualmente, uma comissão de sustentabilidade, enfim, eu não sei qual é a organização da casa, mas que mergulhe um pouco no estudo da agenda e na formulação de leis que possam garantir ao legislador a utilização desse instrumento como um instrumento legítimo, fruto de participação social, de engajamento da população e de priorização da população do que ela entende como prioridade e também como uma ferramenta importante na sustentabilidade do território daqui de Nova Friburgo. Essa é uma agenda, gente, a agenda da sustentabilidade é uma agenda que a gente não tem mais volta. Não tem como voltar, a gente dizer assim, não queremos ser sustentável. A gente não tem mais essa opção. Então, agora, talvez nos caiba a reflexão de como nos tornarmos efetivamente sustentáveis, como essa sustentabilidade sair do discurso e atingir a prática e chegar nas políticas públicas em cada região desse município belíssimo e em cada ação pública que o executivo daqui vai conduzir, né? Então, é essa a minha mensagem. Queria parabenizar mais uma vez o pessoal da Agenda 21, antigos companheiros. Eu vi aqui, eu acho que o Fernando, que começou aqui a Agenda 21 em 2003, quando eu também estava na condução lá em Itaboraí, né? Então, esse município, de fato, tem uma trajetória nesse processo e isso é muito importante. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigada por essa iniciativa. Bom, senhoras e senhores, ouvindo as pessoas que representam as atividades da Agenda 21, não poderia deixar de agradecer em nome do vereador Francisco de Barros, vereador Joelson do Pote, que integram comigo a Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Desenvolvimento Urbano, o convite que nós fizemos à Agenda 21 e que trouxeram pessoas que puderam trazer mais mensagens a todos aqui presentes, ainda mais a todos que nos assistem também pelo TV Câmara. Acredito que vai abrir um leque mais de conhecimento do que é o trabalho que a Agenda 21 faz para o nosso município e região. Bom, as conquistas elas têm que ser assim, como se falou, com instrumentalidade, com propostas e com exemplos que a gente deve seguir. Gostaria que os vereadores ajudassem nesse pedido que eu vou fazer agora, se for viável. Todas as sobras que tem tido nas câmaras municipais nos últimos, se eu não me engano, 5 anos, sempre foram revertidas para a saúde ou educação. Eu gostaria de que esse ano a gente pudesse reverter, se houver sobra, senhor presidente, na casa nesse ano, que a gente pudesse dar uma medida nessa sobra, pedir ao Executivo uma atitude em prol ao meio ambiente de Nova Friburgo, que está carente e que precisa de um investimento. Gostaria também da ajuda dos 21 vereadores, principalmente os que integram a Comissão do Meio Ambiente, para que a gente pudesse, em comissão, conversar junto com o prefeito Rogério Cabral e a gente conseguisse, não a instalação das 4 APAs, que eu sei que o município passa por um momento difícil de organização financeira, onde que nós temos tido uma baixa arrecadação, até mesmo no ICMS verde, mas que essa atitude, mesmo que vai gerar um pouco de despesa para o município, com certeza, no ano de 2014, teremos rentabilidade no ICMS verde. Nós podemos e temos condições de implantar a administração pública na APAS do Caledônia. O Parque Juarez Cloté
no Cascatinha, já atende alguns requisitos para que ali possam algumas pessoas já estar trabalhando e administrando aquele território e aplicando as políticas públicas de sustentabilidade para aquela região. É um pedido que eu peço aos 21, que a gente pudesse, em coro, a cada pedido que a gente tivesse uma audiência com o prefeito Rogério Cabral, que o primeiro pedido da gente fosse essa instalação desse parque, da administração do parque em função da APAS do Caledônia. Seria muito importante para a nossa cidade e, com certeza, o valor que essa Câmara aqui puder dispensar e o que a Prefeitura dispensar na implantação, colocando à disposição os funcionários necessários para que a gente possa administrar aquele setor, com certeza sairemos do 20º lugar em arrecadação do ICMS verde e vamos chegar não em primeiro, mas se a gente alcançar o 9º, o 7º lugar, com certeza o dinheiro que vir vai dar para a gente implantar a administração nas outras 3 APAs. Esse é um pedido que eu peço aos companheiros, que vamos dizer assim, uma situação que a cidade precisa e que a gente tem pouco investimento desde a tragédia que nos abateu em janeiro de 2011. Senhor presidente, eu digo, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, que nós vamos estar trabalhando, tanto eu, como o vereador Francisco, como o vereador Joelso do Pote. Nós vamos estar incessantemente buscando, junto com a Agenda 21 e demais órgãos do meio ambiente, para que a gente consiga trazer, não só da Prefeitura, do Poder Executivo Municipal, mas de outros setores da economia pública do nosso país e do nosso Estado, recursos que a gente possa melhorar ainda mais o trabalho da Agenda 21 e o trabalho de todos que pensam num ambiente sustentável. Gostaria de agradecer mais uma vez o João Mendes pela presença, e, em nome dele, agradeço a todas as palestrantes que estiveram aqui presentes. Muito obrigado. Outros convites virão, porque o ambiente precisa de uma política sustentável, não só da Câmara Municipal, mas da nossa Prefeitura também. Muito obrigado, presidente. Passo a palavra ao senhor. Obrigado, vereador Ricardo Figueira. Quero agradecer aqui aos diretores da Agenda 21 que discursaram aqui e gostaria, dentro do nosso tempo regimental, nós temos 10 minutos. Temos 50 minutos já da nossa sessão e, dentro desses 10 minutos, eu gostaria de abrir a palavra para alguns vereadores que quisessem fazer, brevemente, pedir aos vereadores que possam ser, então, vereador Cláudio Damião, logo após, vereador Francisco Barro, professor Pierre. Pois não, vereador. Senhor presidente, cumprimentar a todos os membros da Agenda 21, saudando pelas falas, pelo trabalho, pelo que foi realizado. Eu ouvi muito aqui uma palavra que é políticas públicas, né? Ela foi muito corrente. A Câmara tem desenvolvido um trabalho voltado para ações de políticas públicas, tem acompanhado, tem fiscalizado ações voltadas para a questão ambiental. Agora, a gente tem uma dificuldade tremenda, e a Agenda 21 deve saber muito bem disso, que é do Executivo cumprir o papel de Executivo. O Executivo ouvir mais a sociedade. Nós temos um orçamento participativo que não foi implementado, ele foi discutido na cidade inteira e não foi implementado. Nós temos um plano diretor premiado, aprovado em 2007, que sequer foi regulamentado. Se tem um município que está aplicando o plano diretor, está revendo o plano diretor de Nova Friburgo, de 2007, premiado, sequer foi regulamentado. Então, a gente reconhece, nós sabemos o trabalho da Agenda 21, mas esse canal, ele se fecha no Executivo. O Legislativo tem sido aberto, tem debatido temas que são extremamente relevantes, mas o que nós precisamos é ter uma política do Executivo que seja diferente, que seja uma política mais participativa, não só no discurso, mas na prática, de ouvir mais, de abrir mais para os conselhos, mas de atuar e praticar aquilo que é deliberado nos conselhos. Senão a gente não consegue avançar nas políticas que são importantes. Nova Friburgo é uma cidade destacada, tem uma área de preservação exuberante, mas se nós não cuidarmos disso, nós tendemos a perder. Nós aprovamos aqui nesta casa uma lei que trata da regularização fundiária e a gente não ouve o Executivo tratar desse tema, então eu passo também para a Agenda 21 essa discussão, que não é só da Casa Legislativa, mas é de toda a sociedade, porque pode parecer algo de menor importância, mas não é.
Se nós não tivermos um tratamento, um cuidado, uma atenção com o plano diretor, com a questão ambiental de um modo geral, que está voltada em várias políticas, e a regularização fundiária é uma delas, nós estamos fadados a tudo gerar um esforço muito enorme, muito grande, mas não resultar na praticidade daquelas políticas que a gente tanto discute serem aplicadas. Então, para ser breve aqui, só levantar essas questões, parabenizando muito, mais uma vez, por 10 anos de muita luta, de muita persistência e de ser um destaque aqui em Nova Friburgo, na região. Então, é um trabalho de reconhecimento que eu também faço aqui a questão de ressaltar. Muito obrigado. Vereador Francisco Barros. Senhor presidente, quero parabenizar com o Ricardinho, excelente iniciativa, Vossa Excelência. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa comissão. E hoje também estou muito feliz, também não podia ser melhor. Hoje, para mim, o João Mendes é o homem mais importante dessa comissão. Sabe por quê? Porque ele é meu sobrinho, entendeu? É por causa disso. E quero também parabenizar com vocês três, foi muito excelente palestra, estou aprendendo muito. Então, quero parabenizar tudo de bom para vocês, que se precisar da Agenda 21, eu estou pronto a servir vocês, junto com o Ricardinho e o meu amigo Joelson. Parabéns, obrigado por essa oportunidade. E obrigado por você vir aqui dar uma aula para nós. Obrigado, vereador. Vereador professor Pierre. Eu quero fazer uma saudação muito especial a todos os membros aqui da Agenda 21, dos órgãos ambientais, quero os da mesa, e também a todos que estão aqui presentes. Fazer uma saudação também ao Ricardo pela proposição, Ricardo, que de imediato foi acolhida por todos nós. Também a importância da discussão do tema. E eu quero reiterar, ratificar bem o que o Cláudio tocou. O problema todo que se está são em leis estruturantes que o município não está dando a devida atenção a elas. Nós temos legislações que estão arcaicas, como a lei do uso do solo. É arcaico. Nós tivemos desenvolvimentos de tecnologias que usam e abusam do solo da cidade, e a cidade sequer consegue arrecadar sobre isso. Isso é um problema sério para reinvestimento no processo ambiental. O plano diretor do que tem de legislações a serem regulamentadas, nenhuma foi regulamentada até hoje. E é escopo executivo. Isso é um problema sério. O Estatuto das Cidades parece que não existe em Nova Friburgo, sendo uma lei federal. Zoneamento, as próprias APAs, nós temos antenas instaladas em áreas de proteção ambiental, e isso não é devidamente avaliado.